queridos e queridas, bem-vindo a mais um episódio do podcast Papo Direto, seu podcast da liderança. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pelo seu tempo, que eu sei que é o seu maior bem e o seu bem mais escasso. Eu prometo entregar um bate-papo de qualidade com entrevistados de primeira linha para que você possa, com certeza, usá-las, essas ferramentas que a gente vai passar aqui na sua liderança, para que faça um mundo um pouco melhor. Se você ainda não me conhece, eu sou Jorge Pereira, sou especialista em liderança produtiva. Se você ainda não me acompanha, no canal do TikTok eu já estou como podcast Papo Direto, e é direto do nosso canal aqui. No Instagram eu estou como Jorge L. Pereira, _ Pereira, Jorge com 2 Gs. Lá tem muita ferramenta sobre liderança, eu passo bastante coisa sobre indicação de livros, a gente está falando sobre liderança na veia. No podcast, no TikTok, lá tem os cortes dos entrevistados, tudo sobre os bastidores aqui da gravação e conteúdos também dos entrevistados que passaram por lá. Então, se você ainda não me acompanha, acompanha lá. E se você ainda não viu os outros episódios, cara, você está perdendo tempo, tem muito conteúdo que ficou lá. Antes de ir para eles, assista isso aqui, dá um cliquinho aí no sininho que quando subir vídeos novos, ele vai ser o primeiro a avisar você. Se você gosta de assistir no YouTube, é claro. Se você gosta de assistir e ver ou ouvir no Spotify, 5 estrelinhas lá para que ganhe referência, ganhe autoridade e o Spotify entregue com maior relevância. Tá bom? Então, se você ainda não assistiu, assista esse aqui, depois vai lá e assiste os que ficaram, os outros entrevistados, que tem muito conteúdo. Beleza? E tenho entrevistado hoje de primeira linha, como eu te falei. Eu entrego conteúdo de qualidade e entrevistados melhores ainda. Então, eu tenho hoje um entrevistado que é referência para mim, porque todos que eu estou trazendo aqui foi o que me ajudaram na minha formação. Então, com certeza, ele vai ajudar você na formação. E vou fazer a apresentação dele aqui, vou pegar minha colinha. Ele que é empresário, atua hoje no ramo de distribuição de alimentos desde 2004. Em 2009, em Jundiaí, interior de São Paulo, começou a vender frango no porta-malas de uma Fiorino. Em 2018, um incêndio destruiu 95% da sua empresa, perdendo tudo. Mas isso não foi nenhum empecilho para que ele não parasse. Se reinventou na pandemia e em 2023 abriu seu CD com mais de 7 mil metros quadrados, no Distrito Industrial, aqui em Jundiaí também. Hoje a Mexo é uma multinacional com sede em Portugal, na cidade de Porto. Além disso, possui mais 3 empresas dentro de um grupo, a World Steak, clube de assinaturas de Box Burger e Carnes Nobres. Pano Bianco Rami, que é uma academia, e a Mexo Atacadista, mercado de fábrica. Atualmente atua como CEO e palestrante em escolas e igrejas contando seu testemunho. Um incêndio me destruiu, mas Deus me reconstruiu. Eu estou falando dele, Arnaldo Ferraro Neto. O Neto. Netão, seja muito bem-vindo aqui no podcast Papo Direto. É uma honra tê-lo aqui, tá? Olá, Jorge, meu amigo. Um prazer estar aqui com você, participando desse Prazer podcast aqui, que nós possamos entregar o melhor conteúdo para o seu público, para o nosso público, porque tudo que nós temos vivido sobre business, negócios, liderança, nós queremos colaborar, derramar, né, na vida das pessoas para que elas possam crescer junto com a gente. E nada melhor do que a gente dar o nosso próprio testemunho, entregar tudo aquilo que Deus tem feito e a experiência de vida tem lapidado, né, as nossas habilidades como líder, né? Então é um grande prazer poder compartilhar aqui tudo isso com você nesse podcast aqui. Que Deus nos abençoe, que essa conversa seja ótima, extremamente produtiva e com propósito em vidas, né? Transformar vidas através desse conteúdo aqui. Vamos nessa, vamos lá, Jorjão. Então, ótimo. Já começou a ser bom, né? Neto, eu quero, antes de eu te apresentar um pouco melhor, e você se apresentar, eu tenho uma passagem com você que fez toda a diferença na minha vida. Qual foi? Quando eu por um tempo, eu trabalhei prestando serviços para ajudar na reforma de empresas, né? Verdade. E aí eu acabei na Mexo. É verdade. E aí eu cheguei, você não tava, e quando você chegou falando, eu quero montar uma sala. Uhum. E a minha sala comercial, você tinha uma sala comercial. E aí falei, beleza, me apresento, qual é a sua ideia? Quando você me mostrou o local, eu né, como um bom
o cliente sempre tem razão. Eu olhei e falei, caraca, o que que ele quer nesse... Era uma sala totalmente destruída. E você já tinha na sua mente, você disse, olha, aqui vai ser as espumas, aqui a gente vai colocar um carpete, aqui são as baias, e não tinha nada. Ela vai ter que fazer uma infra elétrica. Lembrando que eu tenho morro de medo de infra elétrica ruim, porque botou fogo na minha Já fábrica. pegou fogo na Eu antiga. quero que você faça uma coisa de qualidade, porque eu tenho trauma disso. É verdade. E aí eu falei, tá bom. E aí eu olhava e falei, cara, eu preciso absorver isso daqui, porque eu não tô conseguindo enxergar tudo isso que... Depois eu consegui O cara é enxergar maluco, melhor. o cara é Mas eu maluco. falei, que visão o cara tem. E acabou, a gente fez, e a sala ficou muito boa, ficou a sala legal, ficou top, entregou. verdade. E hoje ele não tem mais essa sala, ele tem um grupo, ele tem uma sequência de salas comerciais. É Então ele verdade. tinha uma sala, ele fez a sala tinha o quê? 25 metros quadrados? No No máximo. máximo. Ah, E aí hoje ele tem salas e salas e salas comerciais. Então aquela visão que você teve, e eu falei, cara, que visão de business esse cara tem, que visão de liderança. Porque você chegou falando assim, eu quero que faça isso, quero que faça isso aqui, tal, tal. Você consegue? E num preço bom. É verdade. Eu falei, cara, o cara é bom. O cara é bom. Então isso aí, eu falei, nossa, que visão de liderança. Preciso encostar mais esse cara. E por um bom tempo, a gente ficou mais de 3 anos com você. Sim. E eu vi várias coisas. Vi essa sala, a gente montou essa sala, o Marquinhos trabalhou com você lá. Sim. A gente ajudou você, montou essa sala e falei, cara, que visão o Neto tem. E que visão de liderança, que eu vi você liderar várias pessoas, Sim. até passando pela pandemia. Então eu tive essa experiência com você e foi muito gratificante. Que legal, que legal. Então, sou muito grato porque você formou na minha liderança por causa desses episódios, principalmente desse. Que legal, que visão, que legal. tá? Importante, né? Que isso contribuiu para o crescimento, né? Muito. Para a maturação das ideias, da liderança, né? E a gente nem imagina, mas a gente está sendo exemplo para muitas pessoas, né? Então, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas um dos pilares do líder é ser exemplo, né? Isso. Então, o exemplo, ele pode ser bom ou pode ser ruim, né? Então, que a gente tenha sempre o costume e a inteligência de ser um bom exemplo, né? Para arrastar pessoas para mudar de nível, né? Subir degrau por degrau. O exemplo arrasta, né? Ele arrasta, né? A palavra convence, mas o exemplo arrasta, né? Exatamente. Então é isso mesmo. Estamos aqui para arrastar, com força. Netão, eu te conheço. Sim. Passei um tempo com você, te conheço bem, sei quem é o Neto. O pessoal, esses líderes que estão ali, quem é o Neto? Neto, de vendedor de frango a empresário com faturamento acima de 200 milhões de reais por ano. Entusiasta no assunto de business, negócio e liderança, transformação de pessoas, porque andorinha sozinha não faz verão. Então, no mundo corporativo, esse é um Neto, um cara extremamente agressivo, arrojado, que gosta de transformar pessoas, derramar na vida do próximo e seguir em frente, sempre com muito otimismo, com muito amor no coração, pensando sempre na evolução de todos, né, ao seu redor. Então esse é o Neto. Hoje na vida pessoal, o Neto casado com Dani, pai de 2 filhos, cristão, servo e temente muito a Deus, líder de ministério dos homens. Pra você ver que tudo vai ficando na liderança, né? Uhum. Porque líder é líder em todo lugar. Ele não é líder só em uma ocasião ou outra. Líder é líder dentro de casa, ele é líder na sua família, líder no trabalho, nos negócios, no meu caso, na igreja. Líder por onde ele passa, ele tem já, né, esse instinto de ser o pilar mais forte do grupo e trazer, né, e puxar essa responsabilidade. Porque líder é assim, Jorge. Líder bom é que puxa a responsabilidade. A gente estava falando de exemplo, essa é uma delas, né? Então é muito importante. Resumidamente, esse é o Neto. Esse é o Neto que eu conheço. E é legal que eu já tinha isso comigo também e refortaleceu quando a gente trabalhou junto, que é Sim. líder em todo lugar. Eu sou líder em casa, a gente lidera projetos o tempo todo. Aham. Se eu vou casar, se eu vou ter filho, Exato. se eu vou comprar essa casa, se eu vou comprar esse carro, eu sempre estou liderando. É É que as isso. pessoas ainda não entendem que isso ser líder o Ser tempo líder, todo. claro. E isso me fortaleceu quando a gente passou esse momento junto, que eu falei, é legal que isso fortalece aquilo que eu já pensava. E isso que é verdade. legal. E isso me faz muito, muito, muito grato a você por causa disso também. Que bom. Vamos falar um pouquinho sobre business e Claro. com liderança. Fala um pouco sobre a sua jornada empreendedora, né? Você começou, que eu falei que eu vi você um pouco menor, mas eu não te Sim. conhecia antes disso. Você era Sim. menor ainda. Cara, que história é essa da Fiorina e como você chegou a faturar 200 milhões por ano? Eu vou até dar um passo antes. A minha história começou como vendedor de frango dentro de um abatedouro de aves, de um frigorífico, no ano de 2003. Eu era muito jovem, eu tinha apenas 19 anos e eu trabalhei naquela empresa por apenas também um ano.
Só que eu sempre tinha uma veia muito comercial. Sempre fui muito vendedor, muito comunicativo. E eu vi que esse era um dom que eu tinha e que através desse dom eu ia conseguir me impulsionar para realizar os meus sonhos. Cresci numa família muito humilde, uma família de classe média baixa, onde, graças a Deus, nunca passei fome, mas sempre passei muitos apertos. Sempre vi minha família correndo muito para pagar as continhas, atrasadas inclusive. E eu decidi, depois da minha adolescência, que eu não queria ter aquilo para minha vida. Não por um orgulho, por uma vaidade ou por uma soberba, mas para levar um conforto maior para mim e para minha família. Então, a partir daquele momento da minha adolescência ali, eu falei, eu vou fazer, vou arregaçar as mangas, vou para cima, vou fazer o que precisava fazer, porque muita gente está fazendo e eu tenho visto isso. E na época a internet nem era tão forte, nem era forte, na verdade, redes sociais, mas já tinha bons exemplos de grandes empresários. E quando eu caí no ramo de alimentação, que eu fui um vendedor ali com 19 anos, saí rapidamente dessa empresa e montei o meu primeiro negócio. Além do DNA da veia comercial, eu sempre tive o DNA de empreendedor. Empreendedor enxerga oportunidade em tudo. Então isso é muito bom, tem que tomar certos cuidados, mas isso é muito bom. E com 20 anos de idade, eu vi a oportunidade de montar uma distribuidora, na época apenas de frango, para comprar no atacado e vender no varejo. Basicamente, eu comprava do frigorífico e revendia nos pequenos restaurantes de Campinas e região. Eu sou natural de Campinas e eu fazia esse trabalho aqui em Campinas, junto com mais 2 sócios. E após 4 anos de sociedade, eu vendi a minha parte para eles em 2008 e depois em 2009 eu cheguei para fazer carreira solo como empreendedor, empresário na cidade de Jundiaí, no ano 2009. Me lembro até hoje o meu recomeço lá na cidade de Jundiaí. E a partir daquele recomeço de 2009 é onde nós estamos até hoje, na cidade que nos abraçou, me acolheu muito, tenho grandes amigos por lá, na cidade de Jundiaí. Nossa empresa, a matriz está instalada lá, no Distrito Industrial, o Jorge bem conhece, com mais de 7 mil metros quadrados. E eu me lembro no começo de 2009 que eu, antes inclusive de ter essa Fiorino, que foi o caso aí da apresentação, eu comecei a vender frango no porta-mala de um Palio que era emprestado e eu vendia de porta a porta os frangos. Eu comprava o frango de manhã no frigorífico, enchia o porta-mala de um Palio, que não cabe muito, mas era o que eu conseguia, e saía de restaurante em restaurante, porta a porta, batendo, oferecendo frango para esses clientes comprarem. Não tinha venda certa. Não tinha venda certa. E uma das coisas que mais me forçava a não errar e não parar é que eu não podia voltar para trás com o frango. Eu não tinha essa opção. Eu não tinha o que fazer. Frango é perecível. Eu não tinha estrutura frigorífica para armazenar. Então, aquilo que não era certo, eu tinha que vender. E aquilo que era certo, eu não podia dar devolução, porque eu não tinha onde guardar. A pessoa não tinha a opção de falar assim, eu não quero mais, eu comprei, mas não quero. Então, essa sempre foi um grande desafio, principalmente no começo. Mas interessante que esses desafios, assim, eles nos movem, né? Porque pode ser que se eu não tivesse esse grande desafio de não ter opção de voltar, eu não teria me esforçado tanto quanto eu me esforcei naquela época. Então, os desafios, eles nos forçam a pensar mais, a entregar mais, a acreditar mais, ser mais otimista, porque o importante é queimar as pontes com o passado, não ficar ligado a coisas que você pode voltar. Eu sempre digo, e é muito fácil para entender isso aí, uma vez que você saiu da casa da sua mãe, não volta. A opção é nunca voltar. Então, você tem que bater asas e voar. Então, isso serve para os negócios também. Às vezes as pessoas sempre falam assim, eu escuto muito isso, eu sempre corrijo. Eu vou tentar e se não der certo, eu volto. Se você começar tentando, pensando que se não der certo, você vai voltar, a probabilidade disso não dar certo é muito grande. Porque você já está com o plano B pronto. E o seu subconsciente, a sua natureza humana, que é muito fraca, vai falar assim, qualquer desafio que você tiver, você já fez o plano B, você vai voltar. Porque o primeiro grande desafio, que seria uma grande prova para você continuar crescendo e subindo degrau em degrau, você vai falar assim, vou ligar o plano B, estou voltando, está muito difícil para mim, tá doendo muito, não vou conseguir. E nós, a nossa natureza humana, nós temos muito medo. E o medo bloqueia as pessoas, né? É natural, isso é instinto que nós temos, é uma espécie de segurança. Só que esse medo tem que ser controlado, porque um medo que você não tem controle sobre ele, ele vai te travar para tudo na vida. E nos negócios também são assim. Então, se você permitir que o medo te trave, você nunca vai dar um passo. O primeiro grande desafio, você vai voltar. Então, nós temos que entender, né, essa realidade da natureza humana, esses medos, esses bloqueios que nós temos, e ir destravando.
isso dentro da nossa cabeça, dentro da nossa inteligência e assumindo novos riscos, né? Nós estamos falando aqui para líderes, para empresários, para líderes corporativos e nós nos esbarramos diariamente com esses grandes desafios. E aí, quando você está em frente de um grande desafio, qual que é a sua atitude? Qual que é a sua posição? Enfrentá-lo ou desisti-lo e voltar? Com toda a convicção, na minha vida, por experiência, e do que eu tenho visto de grandes líderes, todos os grandes líderes, eles enfrentaram os seus desafios. E eles superaram seus desafios. E estão crescendo dessa forma. E todas as pessoas que eu conheço, que no primeiro desafio, ou talvez no grande da sua vida, desistiu, não virou nada. Sempre foi uma pessoa fracassada. Porque a pessoa não é fracassada porque ela quer, é porque ela não tem coragem de avançar. Então nós temos que tomar alguns cuidados e pegar, né, essas palavras, essas chaves para a gente incorporar isso na nossa vida, né? Então a gente tem que assumir muito risco para crescer. É a diferença de um grande líder e de uma pessoa que infelizmente não vai crescer profissionalmente ou em outras áreas, né? Então é muito perigoso isso aí. Esse daí que você colocou agora deu outro start aqui. Não tinha chance de voltar. Não tinha chance de voltar. Isso que te fez ir cada vez mais para frente, né? É. E na liderança a gente tem muito isso. Né? Tem hora que não posso voltar. Exatamente. Não posso voltar com... Você era o frango, Sim, era perecível. sim. Tem algumas coisas que eu não posso voltar. Não posso voltar, porque alguém depende de mim. Ou alguma coisa Exatamente. perecível que não... Tô falando o frango, mas alguma decisão é minha. E isso Sim. é perecível também. Sim. Decisões são perecíveis. Algumas decisões, se eu não tomar naquele momento e não resolver naquele momento, ela se perde. Ela vai se perder. Por isso que o interessante é você não ter opção de voltar. Independente do seu momento, o seu produto, ou que você esteja trabalhando, ou a situação que está à sua frente de grande desafio. É sempre importante não ter opção de voltar. Então, eu comecei dessa forma, vendendo frango no porta-mala do carro e sempre com uma visão muito empreendedora. E aqui eu deixo para os líderes também, corporativos e de negócios, que a gente sempre tem que ter uma visão de negócios com escalabilidade. Nós precisamos escalar. E eu vi que a distribuição de proteínas, naquele momento era só frango, mas eu já tinha uma visão muito clara que o nosso mix de produto poderia aumentar a qualquer momento, né, com o passar do tempo, de escalar bastante. E aí eu comecei, né, a replicar tudo aquilo que eu fazia para alguns colaboradores. Fui contratando pessoas, vendedores, entregadores, ensinando a fazer tudo que eu fazia. Então eu consegui, né, replicar tudo isso aí e comecei a formar um time, montar um time. Como eu disse aqui, andorinha sozinha não faz verão. Então a gente não tem aí um grande mérito ou a gente não vence sozinho, né? Você entrou num tema aí que é legal, que era o que eu ia puxar aqui agora em relação, assim, cultura. Você pegou a cultura Neto, essa de não poder voltar e começou a implantar na sua equipe, certo? Principalmente que você começou com vendedores, você já se mostrou líder, porque ali você teve que assumir a liderança. Primeiro você vendia o frango, você era líder de você mesmo. Sim. Aí você começou a ganhar escalabilidade e começou a contratar, montar as suas salas de vendas, que a gente começou a conversar agora. Isso. Como passar para a sua equipe a cultura Neto? Você, nisso aqui mesmo no início, e eu que sei disso, você é bem agressivo. Sim. Agressivo sem ser violento, né? Sim, claro. Eu vejo você aquele agressivo de ganhar mercado. Sim, sim. Como você passar essa agressividade de um líder empreendedor forte que você é para os seus liderados? Eu sempre digo que a empresa é a cara do dono, o time é a cara do dono. Um time fraco, porque tem um líder fraco. Um time forte é porque tem um líder forte. Porque líder forte não permite gente fraca junto com ele. Naturalmente, essa pessoa ela vai cair, ela vai ser desligada, ela vai sair do time. Porque um líder forte não permite isso por muito tempo. Nós apostamos muito nas pessoas, nós acreditamos muito nas pessoas. Mas a partir do momento que a gente vê que está dando murro em ponta de faca, está tentando lapidar uma pedra bruta, mas ela não quer ser lapidada, aí você tem que parar de bater e trocar essa pedra, né? Então, a cultura do Neto, ela sempre foi essa, né? Tudo que eu sei, que eu aprendi, eu derramo na vida das pessoas e coloco toda essa energia em cima deles, né? Vou replicando em cima deles. Então, a gente também disse aqui que temos que liderar e construir uma cultura pelo exemplo. Eles sempre viram um Neto trabalhando muito, um Neto com muito caráter, muita honestidade, muita integridade, apesar de todos os meus erros e falhas, que todos nós erramos e falhamos. Mas nós estamos sempre em evolução. Eu digo, se eu tivesse uma camiseta aqui para colocar agora, nas costas dela estaria escrito assim, em construção. Porque todos nós estamos em construção. Não existe uma pessoa nesse mundo sequer que já está pronta 100%. Se isso acontecer,
Deus vai levar ela pro lado dele, que aquela pessoa tá muito perfeita aqui A embaixo. fruta que caiu do pé já. Né? Exato, tá muito perfeita aqui embaixo. Então, essa é uma das formas de compartilhar, introduzir a cultura, né, do líder na empresa e no seu time, né? Nós temos que fazer isso, e isso tem várias técnicas e maneiras também de alinhamento, conversa, né, entendimentos para que você consiga passar os pontos principais para o seu time, né? Essa é a cultura. E a cultura, além de você ensinar, as pessoas absorvem, né? Ou elas ficam porque aceitam, entendem que é bom, e aquelas que não, talvez não faça sentido, elas acabam saindo, né? Que é natural. É natural também, natural, porque você não vai agradar todo mundo, a sua cultura não vai agradar todo mundo, é natural. Então essa peneira, esse filtro, ela vai acontecendo de uma forma orgânica ao passar do tempo. Uma pessoa não se encaixa, ela sai. Como se fosse um time de futebol. Às vezes fazem grandes contratações, a pessoa lá, um grande jogador, cai num time que não tem muito a ver. Não é só porque ela é boa, ou porque o time é bom. Acabou não dando muita afinidade no negócio, né? E é a mesma coisa, E depois né? você vê ela indo para um outro time de futebol se dando muito bem. Muito então, bem, exato. você deixou que o talento dela fosse revelado em outro Em local. outro lugar. E é natural que isso aconteça, né? Isso faz parte Então, da liderança. Exato, da liderança. E você enxergar isso também, Nesses momentos de decisões, como líder agora, decisões. Sim. Normalmente a gente passa por... Tem as pequenas decisões que são diárias, que você toma desde a hora que você levanta Sim. até aquelas decisões mais difíceis. Sim. Você tem algo que você, em questão de cultura de equipe, decisões que você precisa tomar que doeu, você falou, cara, tá doendo, mas vou ter que fazer? Tá, porque existem muitas e quase que diárias decisões grandes, né? Na minha realidade hoje, que eu preciso fazer diariamente. E o líder, ele tem que ter conversas difíceis e tomar decisões difíceis, porque esse é um papel do líder forte. Isso às vezes não é agradável para o líder, para o seu liderado, para uma equipe, mas você tem que mexer com algumas situações, conversas ou situações que estão extremamente desagradáveis e até ruim, tá? Mas o papel do bom líder, do líder forte, é ter essa postura de chegar junto de uma forma educada, uma forma respeitosa e corrigir e acertar o que está errado. Seja com equipe, seja com colaborador específico, com processos dentro da empresa, com qualquer situação. Mas essa responsabilidade é do líder. Essa responsabilidade ele não pode delegar para ninguém. Porque se ele é líder, ele tem que ser o exemplo e ir lá e fazer. E dessa forma, o líder vai crescendo à vista dos outros que estão enxergando aquilo que ele está fazendo. Cara, que situação difícil. Mas o Neto bateu no peito, foi lá e resolveu. Puxou a responsabilidade, às vezes nem era dele, mas foi lá à frente, como um general no exército, foi para a guerra na frente, chamando a responsa e fazendo o negócio acontecer. Isso é papel do líder. A maioria dos líderes hoje, a maioria não, mas eu vejo uma boa parte dos líderes, eles são bem mimizentos. Eles só querem ficar com a parte boa do negócio. E o líder só com a parte boa não existe. Só com bônus. Só com bônus. E o ônus nada. Ele só quer comer o filé mignon, mas ele não quer roer o osso. Então o líder tem que ter as conversas difíceis, tem que tomar decisão difícil. Porque líder que foge desse tipo de situação, terceiriza a sua responsabilidade para outras pessoas, é um líder fraco. O time inteiro vai ver que esse líder é fraco. Você é o técnico do seu time, como se fosse num futebol. É fácil a gente fazer essa analogia porque o mundo inteiro entende. Sim. Se o time tá ganhando, tá tudo certo, todo mundo feliz. E se o time perde? O que o técnico vai fazer? Vai sair correndo primeiro para os vestiários chorar? Ou vai assumir na frente de toda a televisão, de todo o público, que de fato eles erraram, que estão ali, assumem seu erro e vão corrigir e vão começar a ganhar. Esse é um líder forte, que se apresenta ali na frente do time e não deixa o time apanhar sozinho, levar pedrada. É ele que vai ser o primeiro escudo. Esse é o líder. Esse é o líder forte, que toma essa frente. Eu tenho uma aprendizado que eu trago há muito tempo, que a culpa nem sempre é do líder, Sim. mas a responsabilidade é sempre dele. É sempre do líder. Sempre dele. Se ele não tem a responsabilidade, ele perde a mão com a equipe. Uhum. É o papel dele, é o cargo dele, é a posição dele, não é nem o cargo, é a posição. A responsabilidade é dele, de todo o time, o que acontece ali. E normalmente o que eu vejo, que você falou de líderes que estão meio mimizento, é que não estão querendo assumir essa responsabilidade. Eu quero assumir algo, mas eu não quero ter esse ônus de ser mais comunicativo e de falar, a direção é essa, cara. A minha cultura é essa. Tem muito líder, né, com toda a boa expressão da palavra aí, Nutella, né? Muito líder que só quer a parte doce do negócio. Eles não querem ficar com a parte difícil.
Então, se tem algum líder assim que foge de problemas, né, que fica aqui para os nossos líderes, para a galera que nos assiste. Líder que foge de problema é líder fraco. E líder fraco não engaja, não tem resultado, não cresce em degrau, não alcança novos resultados, não bate meta, porque é líder fraco. Se você foge do problema, você vai fugir da parte difícil do negócio. Aí não adianta. Então, a conta não fecha. Líder forte Não vai fechar essa conta não no vai final. fechar essa conta. Está à frente de tudo. Eu vejo que você, Neto, muitas vezes você à frente das suas equipes lá que eu pude ver às vezes, você é muito comunicativo. Sim. Você consegue pegar a sua ideia e expressar ela numa linha de raciocínio muito clara para eles. Sim, Então, eu acho que isso você começa a mexer com a cultura da empresa. sim. Sobre comunicação. Você é um comunicador nato ou você desenvolveu isso daí para que a sua liderança fosse melhor? Cara, ou com um processo? ótima pergunta, ótima pergunta. Eu desenvolvi a minha comunicação ao longo do tempo, ao longo dos anos, principalmente nos últimos 10 anos, 15 anos, tá? Na minha adolescência, por exemplo, na minha infância e na minha pré-adolescência, eu era extremamente tímido. Eu tinha vergonha de fazer apresentação em frente Na escola. à escola. Uma classe com 20 amigos, 30 amigos na época. Eu morria de vergonha, eu gaguejava, eu não conseguia falar, eu era extremamente tímido. E depois, na minha adolescência, eu percebi que eu tinha uma veia comercial, mas eu não conseguia colocar isso para fora. Eu gostava de fazer negócios, mas eu não conseguia me comunicar. E ainda muito jovem, sem orientação de ninguém, no que eu entendo hoje, Deus foi me capacitando, eu fui desbloqueando a questão da comunicação e buscando ser um bom comunicador. Observando pessoas, assistindo palestras, conteúdos de uma forma geral e principalmente me colocando à frente na comunicação, não tendo medo. Porque eu errei e erro muito ainda, também na comunicação, mas eu não deixei o medo me bloquear. Então eu parti para cima, de uma forma agressiva, como eu sempre falo, para a comunicação. Mas isso foi uma evolução e tem sido uma evolução na minha vida, a questão da comunicação. Porque eu também entendi muito cedo que todos nós somos vendedores de alguma coisa, inclusive da própria imagem. Inclusive da própria imagem. Você pode ser a melhor pessoa do mundo, o melhor profissional do mundo, ou melhor em alguma coisa. Se você não conseguir se comunicar, expressar sobre aquilo, você vai ficar bloqueado e você vai ficar como um poço que retém toda essa qualidade, essas informações. Você não vai conseguir colocar para fora. Então eu entendi que eu precisava vender, principalmente, o meu conteúdo, a minha imagem, a minha experiência dentro da minha própria empresa. Como que eu ia derramar essa cultura que eu tenho nos meus colaboradores e no meu time? Eu precisava ter uma comunicação com eles. Então eu sempre digo, né? Nós somos vendedores de tudo, inclusive da nossa imagem. Até para você conseguir arrumar um namoro, você precisa vender a sua imagem. Você precisa conversar, por mais que você vai gaguejar muito no primeiro encontro, mas você está ali se vendendo. Você tem que acreditar no produto. Você tem que acreditar no produto, você está se vendendo. Então, isso é natural que aconteça em todas as áreas, principalmente na profissional. Porque você precisa se expor. O líder, ele tem que ter uma boa comunicação. E aí eu não digo uma comunicação assertiva, no que as pessoas entendem o que você está passando, mas também se apresentar como tal. Porque o líder é o cara que está na frente. É ele que vai puxar. Ele que é o maestro do negócio. Ele que vai fazer a banda toda tocar. Então, a comunicação ela tem que ser muito aflorada. O líder quer crescer, tem que ter boa comunicação. Neto, como faz para ter boa comunicação? Se comunicando. Você pode pegar técnicas na internet, em cursos pagos, gratuitos, com professores, mas se você não colocar em prática, você não vai conseguir crescer e aprender e desenvolver. Comunicação é constância. Porque a excelência vem pela repetição. Não adianta. Se você fizer a primeira vez, vai ver que tá ruim. Mas depois da milésima vez, você já está muito melhor. E viu que você evoluiu. E evoluiu demais. A comunicação é a mesma coisa. Você tem que se comunicar. A única pessoa que sabe que você tem vergonha é você mesmo. E é incrível isso. Você é seu próprio sabotador. Exatamente, você é o seu próprio sabotador. Porque a única pessoa, você líder, que tem vergonha de se comunicar, o único que sabe que você tem vergonha é você mesmo. Já que é você mesmo, deleta isso e se apresenta como um bom comunicador. Ah, mas eu vou errar. Normal. Todos nós erramos. E só você sabe que errou. E só você sabe que errou. E todos nós erramos. Né? Deu frio na barriga. Me dá até hoje. Neto, me deu tremedeira, me dá até hoje. Neto, você comeu a boca, me dá até hoje. Fiquei preocupado, fico preocupado até hoje. Você nunca vai estar perfeito e pronto para entrar e falar agora sim. Porque você vai melhorar ao longo do tempo.
É sempre um ditado que eu digo, isso eu aprendi, né? Essa frase não é minha. Antes o feito do que o perfeito. Então eu vou entrar errando. E eu vou melhorando ao longo do tempo. A comunicação é a mesma coisa. E a liderança é a mesma coisa. E a liderança é a mesma coisa. Porque fala que o líder é formado no processo. Você vai se adequando conforme você vai aprendendo. Exatamente. Muito bom. Vendas, você falou de vendas, né? Sim. Se vende o tempo todo. O líder que não se vende, ele tá fadado ao fracasso? Total. O líder que não se vende... Você já chegou a ver líder bom que não se vendeu e se perdeu? Não. Porque essa conta não está fechando muito. Porque um líder bom, ele se vende e é comunicativo. Se ele não se vende e não é comunicativo, ele não é um líder. Porque líder lidera. E líder lidera pessoas. Se ele caiu numa fogueira de liderança porque alguém colocou ele lá, logo ele vai ser consumido. Agora, se ele cresceu como líder e foi reconhecido dentro de uma companhia, seja como colaborador, ou seja como proprietário, ele conquistou a sua liderança. Então a gente está falando aqui, se ele conquistou, é porque ele se vendeu e foi um bom comunicador. Agora, o que eu já vi, pessoas caindo numa fogueira e não eram líderes, e logo foi consumido e acabou caindo, isso eu já vi diversas vezes. Inclusive nós, empresários, nós temos que tomar muito cuidado quando nós colocamos ou ainda elevamos uma pessoa de um cargo para mais alto para saber se ela está pronta, preparada para assumir uma liderança. Senão você joga ela numa fogueira. Isso eu posso ver direto. Você tem um ótimo técnico. Sim. E ganha um péssimo líder. É isso. Exatamente. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Dentro das empresas, inclusive os empresários ou os líderes, né, maiorais, para conseguir aí elevar a carreira das pessoas. Porque às vezes você joga numa fogueira, a pessoa não vai saber lidar com aquilo. E aí não tem opção. Você tem que acabar demitindo e tirando aquela pessoa daquela posição. Então a pessoa quer crescer, ela tem vontade, mas ela não está preparada. Não está preparada para isso. Né? E como ela se prepara? Se colocando à disposição, principalmente da comunicação. Essa é ela uma coisa precisa, que eu falo, né? eu sempre falo. Eu acho não que quem acha tem certeza do erro. Sim. Eu acredito que a liderança ela é treinável e desenvolvida. Você falou que a comunicação é treinada e desenvolvida. Acredito. A vendas também? A vendas também. A vendas também. Eu sou um péssimo vendedor. Se eu começar a treinar, pegando técnicas e indo pro front. Vai ser um bom vendedor, sem dúvida. Então, hoje, se falar assim, um bom líder é aquele que se comunica bem e se vende bem. Sim, não tenho dúvida disso. Ótimo. Eu não tenho... Falei, né? Falei que era ferramenta de qualidade, né? Eu não tenho dúvida. Inclusive, eu acho que na maioria das áreas, tudo que você praticar, estudar, se dedicar, tiver foco, você vai ter resultado. Né? Se eu me dispuser a ser médico, por exemplo, eu vou estudar muito para ser um dos melhores médicos. E não tem nada a ver comigo, mas eu vou me dedicar e eu vou fazer com excelência. Então, tudo aquilo que a gente acredita e quer pagar o preço, principalmente, para se tornar bom, a pessoa consegue. Acredito também que algumas já nascem com alguns dons mais aflorados. Isso é natural, porque a gente vê. Liderança também. Pessoas, né, de diversas áreas, né? Algumas são mais de humanas, outras mais de exatas, outras, né, que acabam, né, tendo outras áreas aí de atuação. Eu acredito que elas já nasçam com algumas habilidades, alguns dons um pouco mais aflorados, mas ao longo do caminho você tem que aperfeiçoar isso. E é muito natural que você não saiba nada de uma situação e que você se torne bom, com certeza. Vanderlei Luxemburgo nunca foi jogador de futebol, foi sempre um bom técnico, um grande técnico, teve suas fases maravilhosas como técnico. Nunca jogou bola, profissionalmente falando. Então nós temos, né, como esse exemplo, entre outros, pessoas que se destacaram porque se dedicaram e fizeram melhor. Isso é muito possível. Vendas, inclusive, é uma delas. Show de bola. A gente está falando, até na última entrevistada que foi com a Tereza, a gente conversou sobre liderança e gerações, né? Nós estamos passando por um momento de trocas de gerações. Nós temos os mais, vou colocar os mais antigos, os mais experientes, e tem uma linha de geração nova entrando. Então nós temos geração G, Z, Millennium, tem vários. Desconstruindo um pouco sobre a liderança, como os mais antigos, os mais experientes de uma outra geração, o X, os baby boomers da vida. Como é se comunicar em momentos de internet? Que eu vi o Neto que não se comunicava com a internet, e o Neto hoje
muito comunicativa nas redes sociais. Sim, sim. Como que para um líder aceitar esse novo momento? Tá. Jorge, eu acho que as ferramentas de evolução da tecnologia, do avanço, elas fazem parte da nossa vida, no nosso dia a dia, né? Então, acredito que as ferramentas não vão substituir a liderança e a comunicação ainda antiga, assim como aqui foi falado, porque comunicação é comunicação. Aí, dentro da comunicação, nós temos os canais. Então, eu tenho o canal direto, que eu estou me comunicando, exemplo aqui com o Jorge, pessoalmente, esse é um dos canais. Criou-se o telefone já muitas décadas atrás. Começou uma comunicação através do telefone, depois foi para um vídeo, foi para a televisão. Hoje as redes sociais elas estão extremamente em alta. Amanhã eu não sei qual vai ser uma nova ferramenta de comunicação. O importante é que o líder se comunique em todas elas e tenha habilidade para se comunicar em todas elas. Eu vejo muitos líderes hoje, voltando às redes sociais, né, que têm vergonha de puxar um telefone e falar nas redes sociais. E aí eu não entendo por que ele tem vergonha, sendo que ele tem que se comunicar. Como que ele vai expressar ou derramar tudo aquilo que ele tem na vida de outras pessoas para transformar se ele não se comunica através das ferramentas? É como se ele fosse, lá no passado, anti-telefone, por exemplo. A partir de agora criaram-se o telefone. Mas o que é telefone? Imagina quando criou o telefone. Mas o que é telefone? Não, é um negocinho que você pega e disca e fala com a pessoa do outro lado. Não, isso aí vai me comer, vai me morder, eu tenho medo. Não vou usar. Não vou usar. Hoje é até inviável. Hoje pra gente parece, cara, o que é telefone? Eu nem falo mais por telefone. Verdade. Mas imagina na época. A mesma analogia eu trago para a realidade de hoje. As redes sociais, elas são ferramentas que a gente tem que usar para comunicação. A gente não pode só ou apenas usá-las para comunicação. Mas se aquele canal é o que você pretende atingir, um X número de pessoas, ou se comunicar com aquele público, é muito bem aceita. Mas eu vou me comunicar com o Jorge aqui hoje. Eu não queria fazer um podcast online. Eu quis fazer É legal me fazer um podcast presencial. É um canal de comunicação. Dentro da minha empresa, eu preciso me comunicar presencialmente com as pessoas. Temos chats, temos grupos, temos para agilizar. Sim, mas são momentos certos para cada ferramenta. Mas eu tenho algum momento que chamar o meu colaborador individualmente para me reunir com ele ou em grupo, com todo o time, fazer reuniões e alinhamentos presenciais. Ou em outras ferramentas. Então eu entendo, e a gente deixa agora mais para os jovens isso, para eles não, apesar de ter nascido já na geração dessa alta tecnologia, não se condicionar apenas na comunicação, na liderança de redes sociais. Existe uma comunicação, uma liderança pessoal. É natural que as coisas vão migrando um pouco. Nós não somos contra o avanço. É natural que migra um pouco, mas não perca outros canais de comunicação, como o pessoal, por exemplo. Então, assim, a gente tem que avançar com a nossa liderança, com tudo que tem de bom no mercado hoje. Mas não esquecer também da nossa base. Então, a gente tem que usar tudo que tem em mãos. Fantástico. Porque, na realidade, você desconstruiu duas coisas. Os mais antigos de não usar as redes sociais. Sim. Os mais novos de não só usar a rede social. Exatamente. Porque tem o pessoal. Porque é um outro tema que a gente começa a conversar aqui, que eu vou falar, que eu quero saber de você, como que você lida com essa parte do líder coaching, porque existem vários tipos de líderes, sim, né? Sim, tem o pessoal, e você é muito do líder coaching. Sim, sim. Que é aquele cara que você aproxima quem está afim de ser desenvolvido, né? E começa a falar, cara, vem cá que eu vou ajudá-lo a desenvolver. Sim. Não, e passa por uma comunicação tete a tete. Claro. Me fala um pouco sobre esse líder, o Neto líder coaching, não na palavra prostituída que está hoje, que acabaram, infelizmente, prostituindo essa palavra do coaching, né? Porque, na realidade, é uma profissão fantástica de desenvolvimento. Como que você desenvolve a sua equipe nesse tete-a-tete? Eu acredito muito na liderança participativa e colaborativa. Eu acredito muito na transformação das pessoas. Então, o meu estilo de liderança é aquele que gosta de realmente fazer a diferença na vida das pessoas que estão ao seu redor. Ser exemplo para as pessoas que estão ao meu redor. Porque esse é um tipo de liderança que impacta muito o mundo. Isso é importante. Nós temos que ser instrumento aqui na Terra de impactar vidas, né? Construir aí uma ligação com as pessoas através da transformação. Porque não há nada mais belo, mais gostoso e prazeroso quando você transforma a vida de um colaborador, por exemplo. Eu já ouvi muitos relatos lá dentro. Neto, eu entrei aqui e não sabia nada.
você com toda a paciência do mundo, com a sua liderança, com a sua posição, você me ensinou. Nossa, Neto, eu cresci muito dentro da sua empresa. Nossa, Neto, você me transformou. Nossa, Neto, eu te sigo numa rede social, isso por mensagem, tá? Por vários canais. Te sigo por uma rede social, cara, aquele dia você falou tal coisa que mexeu comigo. Aquele dia você abriu meus olhos. Então são outras ferramentas que são usadas, a gente estava falando aqui agora há pouco, mas é o meu perfil, o meu estilo de liderança participativa, colaborativa, de transformação. Diferente de alguns líderes apenas, né, de alinhamento, líderes de execução. Vamos fazer isso, aquilo, faça dessa forma, até ensina e eu preciso do resultado. Pum! Se a pessoa não está conseguindo entregar muito, ele acaba não tendo muita paciência, já troca aquela peça, sendo que pode ser que ela teria um potencial. Então, eu gosto muito de ser o líder de transformação, porque eu entendo que a transformação arrasta muito. E quando ela arrasta, você tem um time forte aliado à sua liderança. As pessoas compram a sua ideia, as pessoas compram a sua briga, as pessoas estão com você, elas vão para o front com você, elas acreditam naquilo, porque você tem transformado a vida delas. Então, a espécie, essa forma que eu lidero, eu gosto de trazer, né, esse tipo de resultado, assim, que as pessoas entendam isso. Ainda estamos juntos, nós vamos caminhar. Então, diferente de outros tipos de liderança. Eu acho que essa liderança um pouco mais coach, aí, um pouco mais. Que o coach, na verdade, é o que transforma as pessoas, né? Se a gente não for. Que desenvolve, né? Então, eu gosto muito de desenvolver as pessoas, derramar na vida das pessoas, como eu sempre digo, né? Existem, assim como o líder tem muitas decisões e você tem, nessa parte que você começa a desenvolver pessoas, Sim. Às vezes você fala, vou derramar, mas não é todo mundo que quer absorver essas informações. Sem dúvida. Como que você lida com a decepção também, né? Em relação assim, ó, tentei desenvolver essa pessoa, Sim. ou ela não desenvolveu como eu queria, ela até uma pessoa que tinha resultados, mas por algum momento, sei lá, ela se perdeu, acabou saindo fora, Sim. ou até mesmo porque a gente está falando de pessoas e está falando de desenvolvimento de pessoas, então é uma incógnita que você não sabe o que vai acontecer. É verdade. E aí ela não vou usar a palavra traição, ou não desenvolveu do jeito que você queria, acabou sendo uma decepção para você. Como lidar com essa decepção? Porque normalmente o líder é aquele que tem que lidar também não só com os bônus, mas com os ônus da situação também, principalmente como líder empresário que você é. Eu vejo que eu não sou para todo mundo e nem todo mundo é para mim. Eu faço parte de um grupo de pessoas que pensam igual, têm a mesma cabeça e querem chegar e ter o mesmo objetivo. Então, ao longo do tempo e toda a minha vida, eu percebi pessoas que se achegaram. Eu tentei transformá-las, mas eu vi que o meu tipo de transformação ou o meu objetivo não era para ela. E em algum momento essa pessoa já não faz mais parte, né, desse time ou desse grupo ou das pessoas que me cercam, porque aí não rolou uma afinidade. Às vezes ela gostou por algum motivo, se chegou até a mim ou faz parte do nosso time como empresa, eu estou tentando ser genérico aqui, mas em algum momento não rolou uma afinidade. E a pessoa entende que aquilo para ela então não é bom. Eu acho que ela faz parte de um outro grupo, que precisa ter uma outra liderança. E isso é normal, porque nós vivemos em sociedade como grupos. Os grupos que gostam de falar sobre podcast. Eu e você, nós gostamos de derramar na vida das pessoas, você tem esse canal, porque você gosta de transformar pessoas. Nós estamos conectados na liderança de transformação, em canais que transformam pessoas. Então nós podemos dar a mão e andar para a vida, juntos assim. Agora, pessoas que não gostam desse tipo de liderança, elas vão se achegar aqui, mas não vai ficar muito tempo. Porque não compactua com aquilo, ou não entendem que aquilo é bom. É um outro grupo de pessoas. Então a sociedade ela é feita de grupos. Dos grupos que gostam de comer churrasco, assim como eu. Grupos que são vegetarianos. São grupos de diversas áreas. Então os grupos eles se comportam e eles andam muito parecido. Quando você consegue ter no seu time e as pessoas que te cercam dentro dessa mesmo pensamento e filosofia de grupo, você vai conseguindo transformar um número maior de pessoas. Ah, Neto, mas você tentou transformar uma pessoa e não conseguiu. Tudo bem. Você perdeu seu tempo? Não, eu aprendi mais uma. E a pessoa, no que eu entendo, deixou de receber também, de ser transformada. Mas talvez aquilo não é para ela. Espero que outro grupo, outros líderes, outras pessoas transformem ela. Então os grupos eles se comportam dessa forma, né? Como se fossem imãs. As pessoas que pensam igual e têm os mesmos objetivos, elas vão se juntando.
É que não tem como uma sociedade tão grandiosa como essa a gente identificar todo mundo e trazer as pessoas que pensam igual. E às vezes esses grupos pensam igual apenas para um assunto. Pode ser que eu e Jorge somos entusiastas desse tipo de liderança e transformação. Só que eu sou o cara do churrasco, pensamos que você não seja. O grupo da transformação e liderança, nós estamos juntos, no outro não. Ou seja, nós estamos nesse ambiente, mas no final de semana, para eu chamar para o churrasco, eu não vou chamar. Eu vou chamar outros que fazem parte daquele outro assunto, daquele grupo. Então, as pessoas elas são formadas por grupos. Né? Com certeza, hoje, com as redes sociais muito altas, vai ficar muito claro isso aí. Hoje, eu sigo um X número de pessoas, que eu entendo que faça sentido. Agora, por que eu sigo um número de pessoas e outras pessoas não seguem aquelas mesmos influenciadores? Porque elas entendem que aquelas outras pessoas não influenciam ela, ou ela não quer ser influenciada por aquele tema ou aquele conteúdo. Entende que são grupos de transformação e de situações diferentes? Então eu entendo que eu não sou para todo mundo e nem todo mundo é para mim. Então, ao longo do tempo, nós vamos, com todo respeito, peneirando e filtrando quem fica e quem vai. E é normal. Isso na vida profissional, nas amizades, no mundo pessoal, às vezes até dentro da família. Você vai discordar, é que você não vive no mesmo grupo de pessoas da mesma família. Não digo dentro de casa, mas na grande família. Entendi. Vai pessoas que têm outro pensamento. E tá tudo bem. Porque o neto não é para todo mundo, nem todo mundo é pro neto. Muito bom, né? E ponto. Muito bom. Como eu falou um pouquinho lá do incêndio, de ter começado com a Fiorina e foi crescendo. Você é um cara muito resiliente. Muito resiliente. Me fala um pouco sobre liderança ligado com essa resiliência que você tem, cara. Porque assim, eu vejo você muito resiliente, aquele cara que vai pra cima e não desiste. De fato, a resiliência é uma palavra que eu aprendi alguns anos atrás aí e que ela faz todo sentido na minha vida. Eu já era resiliente, nem sabia que essa palavra existia. Para quem não sabe, a resiliência veio de uma palavra da física, que é o modo que você sai do estado original e volta para ele mesmo. Vou fazer uma analogia aqui, uma espécie de elástico, aquelas borrachinhas de dinheiro. Uhum. Aquele movimento que você faz, que ela triplica, quadruplica o tamanho e volta ao estado original, isso se chama resiliência na física. E trouxeram para o nosso mundo corporativo a resiliência, para que a gente seja meio quase que uma borracha que vai para lá, vem para cá, e flexível e não estoura, e depois volta ao seu estado normal. Então trouxeram essa palavra. E hoje um grande líder, hoje um grande empresário, hoje um grande empreendedor, ele precisa ser muito resiliente. Ele precisa ser mentalmente muito forte. Ele precisa ter a sua inteligência emocional muito forte. Porque líderes que não têm, né, essa resiliência, esses adjetivos da inteligência emocional equilibrada, eles acabam não tendo sucesso. Por quê? Eles têm o pavio muito curto, eles estouram muito rápido, eles desistem muito rápido, eles acabam entrando numa espécie de depressão, de burnout, e entre outras doenças do mundo hoje, porque eles não conseguem absorver, canalizar todas essas emoções, digeri-las e atuar da forma certa. Isso é um grande problema, porque nós enfrentamos, como empresário, como líderes, grandes desafios. E como que eu estou lidando com essas emoções? Eu estou respirando antes de falar, eu estou canalizando, eu estou tomando cuidado, às vezes, para não ferir uma pessoa, tomar atitudes de cabeça quente. Uhum. Então, eu estou soltando algumas coisas aqui que precisam ser adjetivos e alerta para os líderes. Líderes de qualquer esfera. Como que você lida com uma situação de pressão na sua vida? Você sai xingando todo mundo, você sai batendo em todo mundo, você sai atacando todo mundo, você sai sendo mal educado com todo mundo, patado em todo mundo? Ou diante de um grande desafio, você respira, pensa até 10, pensa até 1000, vai digerir, vai entender como resolver da melhor maneira possível, quais são as opções que você tem para resolver aquele X problema, quais são as saídas. Às vezes você vai para a rua dar uma volta, vai tomar um café, vai fazer alguma coisa para você se distrair e depois voltar a pensar naquele assunto. Nós temos técnicas, estratégias para fazer isso aí. Mas o que eu quero dizer, tudo isso faz parte da resiliência. Porque a resiliência nada mais é do que quando nos tiram da zona de conforto e eu tenho que ficar no meu estado normal ou equilibrado para lidar com a situação.
O problema é que hoje uma boa parte dos líderes, eles não têm essa resiliência. A resiliência, antigamente, era chamada de jogo de cintura. Pô, o cara não tem jogo de cintura. É o cara que não sabia lidar com a situação. Você vê que grandes líderes sempre souberam lidar com situações, né? Então a resiliência, ela tem que ser muito aflorada dentro do líder. Neto, mas eu não tenho. Aprenda. Você desenvolve. É dia a dia. É um pouquinho por dia. Com esses toques, essas técnicas que eu dei. A hora que você for estourar com alguém, você segura. Muitas vezes, Jorge, eu peço para conversar com a pessoa depois. Hoje, eu tô com uns 2 assuntos pendentes com 2 pessoas distintas porque eu não quis conversar na hora. Porque se eu conversasse na hora, talvez a situação ia piorar. Entendi. Talvez não só por mim, mas eu também tenho que conhecer das pessoas. Porque o líder conhece o seu time. E eu conheço mais do que ninguém o meu próprio time. Porque as habilidades que eu tenho, por isso que eu sou líder, nem todos do meu time têm. Claro, Sim. senão eles estariam no meu lugar. Sim. Então eu tenho que conhecer quem está ao meu lado também e saber que aquela hora não é hora da conversa. Porque por mais equilibrado que eu fosse, o que eu sou, eu poderia ser muito atacado de alguma forma. Então calma, respira. Ela não tem esse entendimento do outro lado. Se eu tenho, vamos fazer o seguinte, a gente conversa amanhã, a gente conversa daqui 2 dias, deixa eu pensar sobre o assunto, eu acho que não é hora. É quase que uma briga de marido e mulher. Sim. Se na hora do calor você começar a atacar, você vai ser atacado e você vai atacar dobrado, e depois vai receber o dobro do ataque. Não vai ter fim essa história. E todos saem machucados dela. Todos saem machucados dela. Todos, todos, todos. Então o que é ser prudente? É ser inteligente. É respirar e não resolver na hora do calor. É um dos principais pontos aqui, né? Da inteligência emocional, do equilíbrio, saber canalizar. Às vezes a gente é muito injustiçado, às vezes a gente é muito, né, punido sem merecer, ou cai algumas bombas na mão, problemas, né? Eu não estou pegando, eu estou sendo genérico aqui para que todos entendam e levar para a própria realidade. Nós temos que usar essa aí, nós temos que tomar cuidado com as nossas emoções. Ah, mas eu nasci assim, sou explosivo. Tá, muda, vai mudando ao longo do tempo. É muito prudente que você mude para ser um bom líder, porque hoje o modelo de liderança que mais funciona, ou que é eficaz, o que é bom, é um modelo de liderança participativa, amorosa, no sentido de entender as pessoas, acolher as pessoas, agir na forma certa, do que o modelo antigo, Jorge, que a gente bem via na época de exército, quartel, que era o chefe. Eu mando, se obedece, fica quieto, cala a boca. Segue a linha. E segue a linha. Só que hoje nós não temos mais pessoas colaboradores ou pessoas à nossa volta que querem ser lideradas ou chefiadas dessa forma. Eu não quero obedecer, eu quero comprar a sua ideia para a gente ir junto. Se eu sou um neto colaborador, eu quero comprar a sua ideia para a gente crescer junto. Agora, eu não quero simplesmente obedecer porque você manda, porque você é chefe, porque te colocaram aí. Modelo antigo de chefia. Antigamente era assim, eu mando, você obedece, fica quieto. Se não fizer, eu mando embora. Hoje, uma empresa que tem esse tipo de liderança não fica um. E nem a empresa cresce. E nem a empresa cresce. E nem ele cresce. Ninguém cresce. Então, se tem algum líder aqui, modelo antigo, como chefe, vai mudando, amigão. Já era. Amiga, amigo, vai mudando. Você tá fora, é carta fora do baralho, você tá fora de moda. Não funciona assim. A liderança ela tem que ser participativa. Muito Mas bom. também não estou dizendo que é uma liderança bobo. Ah, eu sou bobo, sim. as pessoas fazem o que Sim, quer isso é de bom, mim isso, ou da gente. Isso é bom ser Não é colocado. isso. Não é isso. Você tem que ter postura, pulso firme, ser sério, honesto, correto. E principalmente, as pessoas precisam te enxergar e elas naturalmente vão te respeitar por isso. Porque se tem uma das coisas que nunca se pede é respeito. Se eu chegar na frente do meu time, a partir de hoje vocês têm que me respeitar. Já era. Respeito se conquista. Boa. Respeito não se pede. No momento que Respeito você é pedir, você já era. Tá Exato, fora se do você jogo. pedir, Você tá fora do jogo faz tá tempo. fora. Cara, respeito não se pede. Não funciona assim. Então a gente tem que tomar muito cuidado. O respeito se conquista. A liderança se conquista. As pessoas te observam lá de baixo, olhando para o alto, e falam, cara, admira essa pessoa. É admiração. Não tem como eu pedir admiração. Ó, vocês têm que me admirar. Mas vai admirar por quê? Quais são as minhas qualidades? Aí eu trabalho nas minhas qualidades para que a admiração seja recíproca ali, seja automática. É a mesma coisa que a conquista, é a mesma coisa que o respeito. Respeito não se pede, se constrói. Então, Bom. né, funciona dessa forma a liderança também, né?
Neto, me tira uma dúvida agora. Quando a gente passou por tudo assim, você é um cara agressivo, você tem uma academia, você tem a empresa de alimentos, você Sim, tem a de assinatura, você é um cara que delega, que transforma, que tem essa resiliência que você desenvolve, é o líder coach, tudo isso. sim. Há uma coisa muito que hoje se fala, o equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. Como que você pega tudo isso, esse dia a dia agressivo que você tem de empresário, que você tem que ganhar mercado, que você tem que construir espaço, que você tem uma empresa para trabalhar e pessoas, tudo isso. Aí você chega em casa, tem sua família, tem sua esposa, tem como é esse equilíbrio? Eu consigo desligar os problemas que eu tenho em casa com a minha vida profissional e a minha vida profissional com a minha vida em casa? Não consegue desligar. Mas vou falar um pouquinho como eu faço. Isso. Muito bom. Jorge, funciona assim. Eu tenho um quadrante que eu uso, que eu coloco por prioridades. Isso me ajuda muito a entender como que eu vou levar a vida. Primeiro lugar, Deus. Segundo lugar, família. Terceiro lugar, trabalho. Quarto lugar, hobby, lazer, prazeres Uhum. para descanso, vamos dizer assim. Essas ordens, vou pontuar aqui só do primeiro ao quarto. Do primeiro ao quarto, eu não posso invertê-las. Porque se algum momento eu inverter, eu estou atrapalhando os valores que eu tenho. Por quê? Eu não posso colocar nada acima de Deus, que é o que eu acredito como cristão. Não posso, porque quem me sustenta todos os dias é o Senhor. Tudo isso que nós estamos falando aqui, no que eu acredito, e é muito verdade, é Deus que faz pela minha vida. É Ele que me dá força, saúde, coragem para avançar todos os dias. Sabedoria. É Ele que derrama primeiro lugar na minha vida, para que eu possa ser instrumento na vida dos outros. Então, jamais substituir Deus em primeiro lugar. Família, para mim, vem em segundo lugar. Família é prioridade, é a base de tudo. O nosso lar, o meu casamento, os meus filhos, a minha mãe, a minha irmã, as pessoas que são próximas a mim de família. Isso são valores inegociáveis. Eu não posso substituir isso pela loucura do dia a dia, ainda que se haja uma confusão aqui. Pô, Neto, mas você trabalha 14 horas por dia e fica com menos horas com a família? Sim, inclusive isso é conversado dentro da minha própria casa. Amor, o negócio é o seguinte, vamos entrar numa fase aí de extrema pressão, porque eu estou tomando decisões com a empresa e nós vamos alavancar, nós vamos mudar de prédio, nós vamos ampliar, nós vamos abrir um novo negócio que vai exigir muito mais de mim. Então, talvez, por um certo momento, eu vou ficar mais ausente de casa, das coisas pessoais, com as crianças, e vou me dedicar mais lá numa fase. Mas eu volto a ser depois o neto. Então, isso é alinhamento, é conversa, é comunicação. E nunca esquecendo das prioridades. Eu não posso me matar, trabalhar ao máximo e esquecer da minha família. Não posso esquecer de Deus, colocar dinheiro acima de tudo. Eu vou ficar louco, eu vou morrer. Uhum. Amor ao dinheiro já é o início de todo o mal. Eu não posso amar o dinheiro. Eu amo a Deus, eu amo minha família. O dinheiro é consequência de tudo que eu faço, que eu trabalho, as coisas que eu tenho, empreendedorismo, sangue nos olhos, eu vou para cima. Aí é a esfera do trabalho. Mas eu não posso inverter valores. Então, se alguém não tem essas prioridades, anota as prioridades. As prioridades têm que estar claras na cabeça. Eu não vou trocá-las. O meu hobby, o meu esporte, o meu lazer vem em quarto lugar. Eu adoro, por exemplo, jogar beach tênis. Só que, poxa, hoje, 2 horas da tarde, eu tenho o luxo de pegar minha bolsa e ir lá jogar beach tênis? Não, porque eu vou estar tirando o quarto lugar e colocando no terceiro lugar, que é o meu trabalho. Não, a prioridade é eu trabalhar naquele horário que é determinado para eu trabalhar. E eu vou fazer o meu lazer em quarto lugar depois que eu terminar o meu trabalho no horário dele. Eu não posso inverter. Então, o momento que eu inverto, vou trazer problema para essas prioridades. Então, nós temos que ter esse entendimento de prioridades, conversar e alinhar bastante com as pessoas ao nosso lado, as fases que nós estamos passando. Isso é importantíssimo, porque o óbvio para a gente não é o óbvio para as pessoas. Às vezes a sua esposa, a sua família não sabe o momento que você está passando. Ah, Neto, mas eu não gosto de compartilhar, não gosto de falar. Superficialmente, então fala assim, ó, estou passando uma fase difícil, vou ficar um pouco mais ausente, vou chegar um pouco mais tarde e vou sair mais cedo, por exemplo. Esse fim de semana não vai dar, porque eu tenho que fazer isso, mas é bom, mas é momentâneo, não serão todos os finais de semana. Beleza, então você conversa e alinha com isso. Mas o que é, mas não estou dizendo também que isso é muito fácil de lidar, não é. Uhum. Porque fora essas 4 prioridades, nós temos muitas outras, né? Nós temos os amigos, nós temos outras prioridades, outras atividades. Então, assim, pô, você
Você é casado, tem 2 filhos, tem que educar os filhos, fazer lição com os filhos. Faço lição com meu moleque de 7 anos lá na mesa de casa. Eu tenho que dar atenção para minha esposa, eu tenho que levar ela para jantar, eu tenho que dar presente, eu tenho que cuidar da minha filha, que é maior, que está na faculdade, tenho que cuidar mais de 300 colaboradores, cuidar de mais de 5 empresas, uma lá em Portugal, que é fora do país. Eu sou líder do ministério da minha igreja, eu tenho que liderar os homens lá, toda quarta-feira eu tenho que fazer a reunião. Eu tenho uma série de atividades. Eu gosto de jogar esporte, eu tenho que cuidar da minha saúde, eu gosto de treinar. Mas peraí, eu tenho que fazer exame, eu tenho que ir lá. Mas que hora? Dorme ou não? Nem dorme ou não? Tem 30 horas seu dia? Tem 30 horas? Aí eu tenho que dormir, aí eu tenho que jantar em casa, eu tenho que dar atenção para um, para outro. Eu vou à igreja de uma forma muito prioritária aos domingos. Então tem uma série de atividades. Tem meus amigos me ligam, a gente vai jantar junto com os amigos. Tem uma série de coisas. As empresas, as demandas todas. São um monte, né? Essa expressão é conhecida dos líderes. A gente tem um monte de pratinho na mão e tem que rodar todos. E não pode deixar nenhum cair. E se algum for cair, você lembra das prioridades. Deixa cair aqueles que têm menos prioridade. Desses 4 que eu te falei, tem que cair um. Hoje, eu vou deixar cair o meu lazer. Não para sempre, porque também eu não consigo viver. Sim. Eu gosto, eu preciso desse descanso, desse momento. Mas eu vou deixar ele cair para cuidar da minha família, ou às vezes para trabalhar, principalmente para Deus. Eu abro mão deles. Então, a gente tem que fazer a classificação de prioridades. Mas é um grande desafio rodar todos os pratinhos. Todos os meus pratinhos é a mesma dificuldade de todos aqui. Sim. Mas a gente tem que ter equilíbrio emocional para lidar com isso também. A cabeça, ela manda muito na nossa vida, né? Os nossos sentimentos. Tem que ter muito equilíbrio emocional. Não estou dizendo que é fácil. Não é fácil. Mas é uma construção todo dia, você vai aplicando, praticando um pouquinho, você vai melhorando esse seu comportamento. Você consegue administrar tudo isso. É possível administrar tudo isso. É muito possível. Muito bom. Isso é legal você ter falado que é possível, que normalmente quem tá ouvindo e tá passando com esses pratinhos rodando, aí tá achando, putz, não vou dar conta, o prato vai cair, deixa cair o prato certo. Exatamente, deixa cair o prato certo. Aquele que tem que ter prioridades, e as prioridades que tem maior valor para você. Neto, muito bom conversar com você, viu, cara? Foi ótimo o papo. Fala pra você, toda vez que a gente bate um papo assim, é bem legal. Eu via o Neto agindo, esse bate-papo era necessário para que, para mim também, fizesse que eu fosse mais para frente ainda. Sim. E não tinha como não chamar você aqui, tá? Obrigado. Uma final para esse líder que tá ouvindo ali, que ouviu, pegou todas essas ideias que você passou, todas essas ferramentas, uma mensagem final para esse líder. Eu vou deixar um quadrante que eu uso. Muita fé, muita coragem, muita persistência e muita consistência. Usa esse quadrante na sua vida que você vai conseguir ser um líder mais equilibrado, um líder mais confiante, um líder agressivo, participativo, colaborativo, um líder com uma autoestima muito boa, com pensamentos positivos, acreditar muito em você, na sua equipe, nos seus negócios. Traga à mente tudo aquilo que te dá esperança. Você precisa ser muito otimista. Eu uso esse quadrante, Jorge. Fé, coragem, persistência e consistência, porque eu entendi que são as bases para um bom líder. Um bom empresário, um bom empreendedor, assim como eu. Fé, a minha é inegociável na fé em Deus. Eu creio que Ele me sustenta todos os dias. Coragem, falamos bastante sobre coragem aqui. Precisamos ter muita coragem no dia a dia para lidar com os desafios. Não desistir. Desistir não é uma opção. Risca essa palavra do seu vocabulário, do seu pensamento, em qualquer lugar. Desistir não é uma opção. E para você não desistir, você tem que ter muita coragem. Outra parte do quadrante, persistência, que está ligado à coragem. Você tem que ser muito persistente. Você não pode abandonar as coisas rapidamente. Eu acabei de montar um negócio, não está dando certo, eu vou parar e vou fazer outra coisa. Não, calma, você não deu tempo ao tempo. Você nem deu a maturação correta para o seu negócio. Pague um preço que vai doer pra caramba para você conseguir, mas persista. Não desanime. Ou se você estiver desanimado, dá um choque de otimismo aí, de positividade e siga em frente. E a consistência. A consistência é tudo aquilo que você faz. Pensa que a consistência é a massa de trabalho que você aplica naquilo que você está fazendo. A quantidade, o volume, a qualidade que você está fazendo. É como se a persistência, que é um passo antes que eu estava falando, fosse o tempo, estou persistindo. Vou persistir por 10 anos, por exemplo. Mas dentro desses 10 anos, eu só persisti, deixei o tempo passar e não fiz nada, achando que as coisas iam acontecer só porque o Neto mandou persistir. Ou dentro dos 10 anos eu estou persistindo, mas com muita consistência. Fazendo muito, inovando, acreditando e criando. Essa é a consistência.
Então, fé, coragem, persistência e consistência, para mim, é a base desse sucesso de um bom líder, de um bom negócio, enfim. É isso. Muito bom, né? Muito obrigado mesmo pelo tempo que você dedicou a gente. Eu que agradeço. Eu falo que é para mim e para todo mundo que está ouvindo. É verdade. Muito obrigado mesmo, uma gratidão, mais uma vez gratidão por você estar aqui e muito obrigado por ter me informado e me informando cada vez mais. Claro. Muito obrigado pela sua atenção também por estar aqui. Espero que você tenha crescido muito mais. Pega essas ferramentas de um líder que está à frente de tudo aqui e está tendo resultados com isso. Veja qual é a melhor ferramenta para você e põe em prática. Mais uma vez, obrigado pela sua atenção, pelo seu tempo e até o próximo episódio. Valeu, galera. Até mais!